Bom, essa nossa reunião é presencial e virtual. Então, aqueles que estão em casa também podem colocar uma garrafa com água para fluidificar, se assim quiserem, tá? E vão assistir nas suas casas, nos seus lares, a reunião que foi passada na semana anterior. Então, é sempre assim. E estamos aqui presencialmente às 19h30, todas as sextas-feiras, para recebê-los. Caso haja alguma dúvida, né, vocês podem se dirigir à mesa ao final da reunião, que nós teremos o maior prazer em esclarecer quanto ao Evangelho no Lar, por exemplo, ou alguma outra dúvida que surja, tá bem? Bom, agora para começar a nossa reunião, a nossa querida Joana vai fazer a nossa página de abertura. Boa noite a todos. Apenas dois. Boa noite a todos. Do livro Ideal Espírita, autores diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Lição 30. Sejamos simples. Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Jesus, Lucas, capítulo 18, versículo 16. Surge o progresso da sucessão constante de labores variados em todas as frentes da atividade humana. Um esforço acompanha o outro. O objetivo mais aperfeiçoado modifica os movimentos da criatura. Vida após vida, geração a geração, a humanidade caminha recebendo luz e burilamento. Toda a vida futura, no entanto, depende inevitavelmente da vida presente. Como toda colheita, aproxima-se deriva da sementeira atual. A infância significa, por isso, as vibrações da esperança nos dias por vindouros, muito embora a fragilidade com que se caracteriza. A ingenuidade dos pensamentos e a meiguice dos modos dão às crianças os traços da virgindade sentimental necessária para o espírito galgar os estágios superiores da evolução. Eis porque o Senhor, com muita propriedade, elegeu na infância o símbolo da pureza indispensável à sustentação do ser na vida maior. No período infantil, encontramos as provas irrecusáveis de que as almas possuem, no âmago de si mesmas, as condições potenciais para a angelitude. Urge, pois, saibamos viver com a simplicidade dos pequeninos, na rota da madureza, renunciando às expressões inferiores do egoísmo e do orgulho, da astúcia e da crueldade, que tantas vezes se nos ocultam nos gestos da fidalguia aparente. No reino de Deus, ninguém cresce para a maldade. Sejamos simples, vivendo o bem espontâneo. Observa, portanto, em ti os sinais positivos que conservas da infância, como índice de valores morais para a excursão monte acima. Se criança em relação ao mal que perturba e fere, realizando a maturação de teus sentimentos na criação do amor puro, porque somente no amor puro encontraremos acesso à eterna sublimação a que estamos destinados. Obrigada, Joana. A infância, esse momento tão sublime, tão sagrado, tão importante do nosso retorno à carne, aonde nós nos colocamos de corações abertos para aqueles que vão nos guiar, né? E começando maio, que é o mês da família, que nós possamos então, nesse início de reunião, fechar os nossos olhos, olhar para dentro de nós mesmos e nos lembrarmos da criança que fomos, do quanto acreditamos e
do quanto nos colocamos à disposição daqueles que nos conduziam, da pureza dos nossos corações e dos nossos ideais, dos sonhos, e que com esse sentimento firme em nossos corações nós possamos dizer: Jesus, querido mestre, amigo, obrigada por essa doutrina que tanto nos esclarece, nos impulsiona adiante. Obrigada por essa oportunidade desse dia que nos faz rememorar coisas tão sublimes e tão necessárias, e que nos faz rememorar principalmente, Senhor, o sentimento grato de ser criança. Que possamos assim, Mestre, passar pela vida acolhendo os pequeninos que encontrarmos no caminho e acolhendo-nos a nós mesmos, lembrando que essa criança ainda habita dentro de nós. Nós possamos, Mestre, orar por todas as crianças e que esses bálsamos dessa prece possam também auxiliar a nossa irmã que trará a nossa mensagem da noite de hoje, para que a sua voz seja clara, límpida e nos ajude a nos conectarmos com o que há de mais puro em nossos corações. Te pedimos também, Mestre, por todos aqueles que não têm quem peça por eles, pela infância esquecida, pela infância adoecida, pela infância que não teve a oportunidade de ser criança. Que os teus bálsamos de amor possam aquecer esses coraçõezinhos e semear neles a esperança de um futuro melhor, de uma vida mais amorosa e da certeza de que nunca estamos sozinhos, porque tu nos conduz. Gratidão, mestre amigo, que possamos iniciar assim, então, a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Esse tema de hoje, primeiro eu queria dizer que a prece que a Cris fez hoje já trouxe um acalento. Nossa, foi muito boa. O nosso tema hoje, no Evangelho, deixai vir a mim os pequeninos. Se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8, itens 18 e 19. Mas o início do capítulo, ele vem falando sobre os bem-aventurados puros de coração. Quando a gente escuta esse deixar vir a mim os pequeninos, né? Isso, palavras do nosso mestre querido, acho que é bem assim que a gente quer se sentir muitas das vezes, né? Esses pequeninos. Passa para mim, Marcos, por favor. Esse item, ele está no Evangelho, lá no mesmo capítulo, do item 1, né, do capítulo 8, e depois ele traz também como instrução dos espíritos nesse item 18. Então ele vem trazendo João, o evangelista, em Paris, 1863, ele trouxe essa orientação para Kardec. Pode passar, por favor. Quando eu estava fazendo esse estudo, deixai vir a mim os pequeninos, uma série de imagens me vieram à mente. Quem de nós jovens não tivemos uma bonequinha daquela, onde ela desmontava toda? Nós ficávamos felizes da vida ao receber a boneca. Mas a danadinha da boneca, ela desmontava, soltava a perna, hora soltava braço, hora a cabeça.
E como é que nós, crianças, íamos pedir a ajuda, porque felizes estávamos, mas de tanto brincar, balança o braço para cá, a perna para lá, aquilo ali simplesmente se desmontava. E nós, como nos sentíamos quando ela se desmontava? Aquilo ali desanimava, né? Uma outra imagem que me veio, acho que uma boa parte aqui também, está pequenininha ali, mas eu vou tentar explicar. O famoso violão de papelão ou cordas de nylon ou cordas de barbante. Os nossos queridos preparavam para a gente. Às vezes eram feitos por nós mesmos, né? A gente programava. E nós formávamos até banda com isso na nossa infância. Mas às vezes a cordinha arrebentava. Isso assim a gente ficava desiludido, né? Porque até colocar aquilo ali de novo no lugar, íamos nós outra vez pedir auxílio. Outras vezes, gente, quem é que nunca aqui apontou um lápis até terminar porque não sabia a hora de parar? Vai fazer ponta no lápis, e tu ir, nunca estava bom. Ia quebrando, ia quebrando, ia quebrando. Muitas das vezes a gente também tinha que recorrer à ajuda, né? Pode passar mais um. E essa imagem não teve como eu não lembrar do meu irmão. Aquele famoso carrinho de plástico. E naquele carrinho de plástico ele era todo bonitinho, só que aquela rodinha ficava uma com o eixozinho e a outra na mão. E era um desespero naquele momento. E a quem nós pedíamos ajuda? Na maioria das vezes, a quem nós recorríamos quando crianças indefesas, ali com o ar da imaginação todo ali, para quem que nós corríamos? Para os nossos avós. A maioria de nós, pelo menos. Eram eles que nos recebiam, nos acolhiam, nos auxiliavam, nos acalmavam, nos acalentavam. Então, ser criança, outros, claro, né? Porque ou era o pai ou era a mãe, a gente ia pedir essa ajuda. Então, essa pureza que a gente vem trazendo de dentro, e esse desespero quando algo não dá certo, o sentimento em que nos movia com a gente, né? De como chegar, às vezes, para os nossos queridos e dizer: aquele brinquedo que você preparou para mim, eu acabei, sem querer, estragando. Sem querer, quebrou na minha mão. E com lágrimas nos olhos, nós íamos pedir ajuda. Com a pureza da alma, para que a brincadeira não terminasse aí. Então foi algo que assim me veio muito claro na hora de fazer o estudo, os nossos pedidos de ajuda. E aí eu fiquei pensando assim, vou procurar, pode passar, Marcos, por favor, alguns significados da criança ou da infância, com algumas personalidades que foram importantes e que são importantes para nós. Por exemplo, somente os pequeninos, destacou ainda o Papa, são capazes de entender plenamente o sentido da humildade, o sentido do temor de Deus. Mas olha só, ter temor a Deus significa reverenciá-lo e respeitá-lo como Cristo e Salvador. Não é o mesmo que ter medo e pavor dele. Não foi isso que o Papa quis dizer, né? Ao contrário, o temor do Senhor está diretamente ligado ao amor e à gratidão a Deus ou a Jesus.
A nossa querida Meimei, numa canção psicografada por Chico Xavier, Canção para Jesus, ela tem um trechinho que ela diz: eu desejava ter um braço mágico que afagasse os doentes sem qualquer distinção, e um lar onde coubesse todas as criancinhas para que não sentissem solidão. Como eu já trouxe aqui, Meimei, ela se tornou uma querida entre nós. Ela queria engravidar e não conseguia. Teve um desencarne 2 anos após o casamento. E o trabalho dela continuou na espiritualidade, no lar, aonde ela recebia essas crianças que ainda se encontravam, desencarnavam, mas ainda se encontravam em estado infantil, ou seja, o espírito ainda nessa consciência infantil. E Meimei permitia também, com todo esse trabalho que era realizado, esse encontro com as mãezinhas, para que houvesse aquele acalento desses corações. No momento do sono, esses encontros aconteciam. Kardec nos disse que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como um emblema dessa pureza. Do mesmo modo que tomou como humildade. Então Kardec vem falando dessa pureza da criança, né? Excluindo toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Isso me fez lembrar que quantas vezes quem traz ou quem ensina de alguma forma as crianças a serem orgulhosas ou egoístas, somos nós. Na maioria das vezes nós é que temos o preconceito. Ou não querer, a gente acaba dizendo, não empresta para o coleguinha, não deixa ele brincar, se bater, bate também. Então, assim, a gente vê que Kardec vem desfazendo já com essa orientação, né, com que ele trouxe. Lá no livro Sinal Verde, André Luiz, Ante os Pequeninos, ele diz: a criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Não existe criança, nenhuma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Olha o que as nossas crianças estão precisando, e que cabe a nós fazermos essa parte. Pode passar mais uma, por favor. Alta de Souza, em um poema com o título de Antonieta, olha a comparação que ela traz, eu trouxe só esse trechinho. Muito inocente mimosa, semelha um lírio franzino, no rostinho pequenino, guarda uma boca de rosa. Eu me lembrei daqueles rostinhos coradinhos, com as boquinhas tão bem torneadinhas, né, da criança, né? Já Joana de Ângeles, uma psicografia de Valdo, teve a pergunta: qual a importância da evangelização espírita infanto-juvenil na formação da sociedade do terceiro milênio? Qual é a importância dessa evangelização? Olha o que Joana nos diz. De máxima relevância, por ser a infância de hoje o elemento social do futuro que constituirá a nova humanidade desde já programada para o início do terceiro milênio. Então, a importância das crianças e dessa educação que cabe a nós, pais, trazermos. E aí, nosso querido Mestre Jesus, ele diz assim: em verdade vos digo
que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Isso está em Marcos capítulo 10, versículo 15. E aí, tem Jesus, em um mundo onde muitas vezes as crianças são negligenciadas, né, ou ignoradas, nós veremos o amor profundo e a importância de Jesus, que Jesus atribuía a essas crianças, né? E aí onde a gente encontra, lá no início desse capítulo 8, um relato que diz assim, Jesus, né? Então lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou muito a mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daquele que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16. Então, existe uma diferença entre criança, infância e atitude infantil. Passa para mim, Marcos, por favor. A infância é um período crucial no desenvolvimento humano que abrange desde o nascimento até a adolescência. Esse estágio é caracterizado por um rápido crescimento físico, emocional e cognitivo. Durante a infância, as crianças passam por diversas fases de aprendizado e socialização que são fundamentais para a formação de sua identidade e habilidades sociais. Então, nós estamos vendo aí o que é importante na infância. Novamente trazendo a questão da educação e de quanto a criança vem pura para nós. Que cabe a nós, mais uma vez, em relação à educação, a preparar essas crianças. Ser criança é ser um ser humano em fase de desenvolvimento que se encontra na primeira etapa da vida, desde o nascimento até a adolescência. Já é uma outra questão. O que é muito diferente de ter uma atitude infantil. Ter uma atitude infantil é aquela em que uma pessoa adulta ela se comporta de acordo com uma idade inferior àquela que possui. O comportamento infantilizado pode estar relacionado aí a vários conflitos vividos por ela. E quando Jesus fala, ele não fala dessa atitude infantil. Não. Jesus fala da pureza. Para entrar no reino, para chegar a Jesus, é ter essa pureza que a criança traz. Liberta de sentimentos de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de tantas outras chagas que nós trazemos entre nós. Então, Jesus, ele tinha um amor incondicional pelas crianças. Ele as recebia com alegria e carinho e as ensinava com sabedoria e muita paciência. Lá na cultura judaica, na época de Jesus, as crianças elas eram consideradas inferiores aos adultos, né? Elas não eram nem consideradas capazes de entender as coisas de Deus e eram muitas vezes ignoradas ou até maltratadas. Só que Jesus, no entanto,
Ensinou que as crianças são preciosas aos olhos de Deus. E ele disse que o reino dos céus pertence aos que são como crianças, pois elas são humildes, puras de coração e cheias de fé. Que o que você fala para uma criança, ela acredita. Ela crê que aquilo é verdade. A não ser, claro, nós sabemos que tem crianças que já vêm trazendo isso, algumas dificuldades, né? Mas de algumas outras vidas, né? Por alguma coisa, e que elas, de qualquer maneira, estão aí para poder serem ainda trabalhadas, se sentirem amadas, importantes. A relação de Jesus com as crianças, ela nos ensina, essa relação nos ensina várias lições importantes, né? Todas as crianças, elas são preciosas. Preciosas para Deus. As crianças têm um lugar especial no reino de Deus. E a gente precisa ter um coração humilde, cheio de fé com essas crianças. Podemos aplicar essas lições em nossas vidas de várias formas, né? Podemos amar e respeitar essas crianças, independentemente da idade que tenha, independente da raça ou condição social. Podemos ensinar as crianças sobre Deus e seu amor. Podemos ser modelos de humildade e fé para essas crianças. Parece que está assim, dizendo assim, está em nossas mãos. Será que parece? Ou está realmente em nossas mãos o que fazer para e pelas crianças hoje em dia? Responsabilidade nossa. Pode passar, Marcos, por favor. Então, João Evangelista, o evangelista, ele traz para nós lá no item 18, em Paris, 1863, né? Mas será que Jesus, então, ele se referiu o termo de criancinhas? Mas a quem mais? Mas somente as crianças? Não. Ele referiu-se principalmente aos infelizes, aos fracos, aos viciados, aos escravizados, aqueles que, de qualquer idade, que careciam de auxílio. Deixai que venham a mim as criancinhas. Por quê? Deixar ir a ele. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus propôs que se dirigissem a ele com esperança e confiança todos aqueles que, quais frágeis e indefesas crianças, necessitassem do seu amparo. Nele encontrariam acolhida. E aí nós podemos até olhar para nós também. Nós vemos assim muitos companheiros nessa situação. Mas e nós? Nós também queremos essa acolhida. Nós também queremos esse amparo. E aqui no Evangelho ele diz, Jesus queria que os homens se entregassem a ele com a confiança desses pequenos seres de passo vacilante, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. É um conforto também. Mas então, existe então alguma diferença entre adulto e crianças? Os adultos e crianças? Qual é a diferença? Bom, para que seus ensinamentos fossem melhor entendidos e assimilados, Jesus não perdia tempo. Ele era didático demais, né?
Então ele usou a criança como um modelo, uma vez que ela, justamente pela fragilidade e doçura que traz, né, mais facilmente despertaria no coração dos homens a conscientização do dever para com o próximo. Já sabemos que ele falava em parábolas, por parábolas. Então ele sempre tinha uma forma de chegar, de ser mais claro, de mostrar a cada um de nós, de nos ensinar. E aqui no Evangelho ele vem falando, né, que é necessário que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Usar a sua inteligência para compreender. E aí eu pergunto assim, qual seria então o papel do Espiritismo, né? Que desempenha o Espiritismo nisso tudo? Que o Espiritismo ele vem justamente para cumprir a promessa de Jesus, esclarecendo o sentido exato de suas parábolas, abrindo novos horizontes para a descoberta das verdades eternas. E cada vez que a gente lê, cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente faz o culto do Evangelho, cada vez que a gente participa de uma reunião, isso tudo vai clareando aos nossos olhos, vai descortinando tantas verdades e tantas necessidades. Pode passar, por favor. Lá no item 19, nós já temos ali um espírito protetor que vem trazer a mensagem Bordeaux, 1863. Qual seria, então, a essência desse ensinamento? Por que deixai vir a mim as criancinhas? O que Jesus quer dizer com isso? Ele vem nos mostrar aqui, vem falar sobre o amor e a caridade, que constitui justamente esse bálsamo suavizante e cicatrizante de todas as chagas morais que nós trazemos, que nós somos portadores. E aí no Evangelho diz que aquele que possuir esse fogo divino, o que poderia temer? O que nossas crianças querem? O que cada um de nós queremos? Amor. E essa caridade que devemos prestar para com todos, para conosco e para com todos que nos cercam. Mais uma vez, vem trazer a responsabilidade para nós. Mas aí, como é que eu faço, então, para conseguir essa felicidade, conseguir fazer com que as coisas aconteçam? O que eu posso fazer? Já falei aqui anteriormente. Destruindo em nós as maiores chagas. Orgulho, primeiramente, que é o fogo maior e causador de toda a nossa degradação moral. O orgulho. Depois, agindo consoante a recomendação e o exemplo de Cristo, tornando-nos quais criancinhas no dizer de Jesus. Quando a gente destrói o orgulho, automaticamente você aprende a destruir também as outras chagas que somos portadores.
Dá trabalho, né? Mas é possível. Então, quando chega uma criança, para nós, olha quanto nós temos de compromisso e responsabilidade para com eles. Ninguém no Evangelho tem assim, ninguém pode doar amor e praticar a caridade sem antes tornar-se humilde ante os desígnios de Deus. Nós precisamos trabalhar isso em nós. E aí tem uma interrogação ali. Ainda somos arredios? Temos ainda essa dificuldade? Por que nós não conseguimos? Porque a nossa vontade ainda precisa ser mais trabalhada. A nossa vontade ainda não é suficiente para trazer com que germine a semente do amor que trazemos conosco e que somente frutifica com muito empenho nosso em prol do seu cultivo. A semente existe, mas precisa ser trabalhada. Precisa ser muito desenvolvida. Né? E aqui no Evangelho ele diz assim, se tiverdes amor, terei colocado o vosso tesouro onde nem a traça, nem a ferrugem os devoram. E vereis desaparecer insensivelmente da vossa alma tudo que lhe possa manchar a pureza. Dia a dia sentireis que o fardo da matéria se torna mais leve. E como um pássaro que voa nos ares e não se lembra da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada se impregne da verdadeira vida no seio do Senhor. Então está falando do amor, que é essa semente que tem dentro de nós e que precisa ser germinada e florir. E aí eu começo a olhar para os meus atos. E quantas vezes, quando eu olhando para mim mesmo, identifico algo, eu não penso em Jesus e quero aquele abraço dele, me colocando justamente como pequena, me colocando justamente tentando com todas as minhas forças me tornar humilde para chegar até ele. E aí eu trouxe um vídeo que vai mostrar para a gente exatamente. O vídeo vai aparecer, Marcos? Só um minutinho. Essa é uma passagem da redenção de Maria de Magdala, onde, novamente, ela foi levada a Jesus com um semblante de não se sentindo digna de estar ali na frente do nosso Mestre. E muitas vezes nós nos sentimos assim. Eu devo tudo a você. Mas eu não acho que eu possa fazer isso. Fazer o quê? Viver à altura. Retribuir como eu pude sair, como eu pude voltar ao lugar onde eu estava e eu nem
Eu nem voltei sozinha. Eles foram me buscar. Não consigo viver à altura. Bom, isso é verdade. Mas você não precisa. Eu só quero o seu coração. O Pai só quer o seu coração. Nos dê isso. Só o que você tem agora. O resto virá com o tempo. Você achou mesmo que nunca mais lutaria ou pecaria de novo? Eu sei como aquele momento foi doloroso para você. Eu não devia. Algum dia. Mas não aqui. Eu sinto muito. Levante o rosto. Eu não posso. Você pode. Não posso. Olhe para mim. Eu perdoo você. Acabou. Não é assim que a gente se coloca, não é assim que a gente se vê, muitas das vezes, pequeninos, como Maria se viu ali naquele momento. Ela não tinha nem condição de elevar o rosto a ele. E o mestre, com todo carinho, com todo cuidado, compreende as nossas dificuldades. Ele compreende tudo que a gente passa e ele nos perdoa. Essa pureza. É isso que ele vem nos mostrar. Para que verdadeiramente a gente consiga ir até ele, puro de coração. E com certeza todos nós queremos aquele abraço. Na página de abertura, eu separei 3 trechinhos. Toda vida futura, no entanto, depende inevitavelmente da vida presente, como toda colheita próxima se deriva da sementeira atual. Ou seja, tudo que a gente planta, a gente colhe. Mais uma vez falando da importância do que estamos fazendo com as nossas crianças. Está em nossas mãos. Urge, grita, vibra, pois saibamos viver com simplicidade dos pequeninos, na rota da madureza, renunciando às expressões inferiores do egoísmo e do orgulho, da astúcia e da crueldade, que tantas vezes se nos ocultam nos gestos de fidalguia aparente. Hoje nós somos adultos. Amanhã seremos as crianças. Se plantamos o que vamos colher, nós temos que plantar bem. Porque também estaremos como criança daqui a pouco. Porque somente no amor puro encontraremos acesso à eterna sublimação a que estamos destinados. Qual o sentimento que estamos passando para essas crianças? Estamos evangelizando? Estamos falando de Deus? Estamos trazendo, levando esses ensinamentos? E mais um trechinho, não da nossa página de abertura, mas de uma outra mensagem, que está em Coletânea do Além, de autores diversos,
onde ele fala que a criança é o futuro, que diz assim: as noções do direito, os ideais de justiça econômica, as garantias da paz surgirão à frente das criaturas, solicitando-lhes o concurso devido para a total extinção das sombras da violência, mas no exame das providências de ordem geral é imprescindível reconhecer que a reconstrução do planeta é iniciativa educacional. É quase incrível, no entanto, que o problema seja ainda de orientação infantil, objetivando-se horizontes novos. A criança é o futuro. E com exceção dos espíritos missionários, os homens de agora serão as crianças de amanhã no processo reencarnacionista. Acabei de falar isso. O trabalho redentor da nova era há de começar na alma da infância, se não quiser de divagar nos castelos teóricos da imaginação superexcitada. Deixai vir a mim os pequeninos. Não observamos aqui tão somente o símbolo da ternura. O mestre não demonstrava atitude meramente acidental, junto à paisagem humana, aureolada de sorrisos infantis. Ele aludia, ele chamava atenção, a tarefa bem mais profunda no tempo e no espaço. Sabia ele que durante o século a grande questão das criaturas estaria moldada em necessidades educativas. Deixai vir a mim as criancinhas. Que sejamos humildes, que aprendamos a desfazer de nós tudo ainda aquilo que seja entrave na nossa caminhada. Porque quando nos tornamos mais leves, conseguimos levar essa leveza para aqueles que dependem de nós. Sejam nossos filhos, nossos alunos, nossos sobrinhos, netos e por aí vai. Então, que cada um de nós tenha essa consciência da nossa obrigação na questão da educação, porque começa de lá. Se nós moldarmos as nossas crianças hoje, elas vão continuar tendo essa doçura e essa leveza que Jesus vem nos mostrar. E que a gente tenha esse olhar caridoso com todos aqueles que nos cercam, com todos aqueles que se fazem invisíveis aos nossos olhos, quando deixamos de ver uma dor, deixamos de assistir alguém, deixamos de estender a mão, deixamos de ouvir, deixamos de trazer uma palavra de conforto a quem necessita. Então, que a gente consiga ter esse entendimento. Depois, eu sugiro que vocês leiam o texto do Evangelho na íntegra, porque às vezes a gente acaba deixando de falar algo, mas para uma melhor compreensão. E é claro que não tem como finalizar a nossa noite sem uma música. E que nos fala justamente de quando a gente está no aperto, qual é a nossa esperança. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Quando me perdi, você apareceu, me fazendo rir do que aconteceu, e de medo olhei tudo ao meu redor, só assim enxerguei que agora estou melhor.
Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, meu abrir de olhos do amanhecer, verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela, ave que vem de longe, tão bela, esperança que arde em calor. Você é a tradução do que é o amor, e a dor saiu, foi você quem me curou. Quando o mal partiu, vi que algo em mim mudou. No momento em que eu quis ficar junto de ti, e agora sou feliz, pois lhe tenho bem aqui. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, meu abrir de olhos do amanhecer, verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela, ave que vem de longe, tão bela, esperança que arde em calor. Você é a tradução do que é o amor. Já terminou? Tava tão bom, né? Fiquei pensando assim, né? Em duas coisas que me vêm à mente quando a gente fala de educação e de criança, é que o exemplo, ele não é uma forma de educar, ele é a única, né? E isso vem bem ao encontro de uma frase de Francisco de Assis, quando ele diz assim para a gente: ide e pregar o Evangelho, se necessário, usai as palavras. Como hoje a gente precisa das palavras, será que você faz a prece final para a gente? Posso fazer com esse? Sim, fica aqui no meio. Obrigada. Eu acho que a sua prece inicial, para mim, na minha interpretação, trouxe a minha infância. Eu me senti menina. Eu espero que esse estudo de hoje também tenha reportado isso a cada um que aqui está. Porque essa criança vive dentro de nós, né, Cristo? Então, nesse momento, vamos nos tornar meninas e meninos. Abrindo nossos corações. Nos tornando assim tão pequeninos diante da grandiosidade de Ti, Jesus. Tu é nossa espera na janela. Tu é nossa escada. Ah, Senhor, aqui estamos diante de Ti. Cada um de nós com aquilo que nos aperta o coração, que muitas das vezes não sabemos como chegar a Ti. Mas estamos aqui, necessitando daquele Teu abraço, envolvendo a cada um de nós, envolvendo os nossos companheiros que estão em casa nos ouvindo. Que esse abraço chegue a todos os locais,
aos hospitais, aos orfanatos, aos asilos, aos cárceres, a esses irmãos que se encontram desabrigados em todos os locais, sejam eles encarnados ou desencarnados. Senhor, deixa-nos ficar um pouquinho mais nesse abraço para poder te agradecer toda a noite que tivemos hoje, agradecer, Senhor, por nos mostrar o quanto somos responsáveis, quando adultos, a olhar por aqueles que dependem de nós. De alguma forma, abrace-nos, Senhor. Obrigada, Senhor, por toda essa noite, te pedindo ainda que as águas que ali se encontram possam se transformar no remédio para o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual. Por isso nós pedimos que tu edifique cada uma delas. Mestre querido, também te pedimos, os nossos companheiros passistas ali se encontram. Durante todo esse momento, tenhamos certeza do teu trabalho em suas mãos, no momento em que eles vão aplicar o passe sobre cada um de nós, como instrumentos, Senhor, servindo a Ti. Somos gratos por toda a colaboração que nos permitiram estar aqui nessa noite, seja no portão, seja no som, seja na gravação, no preparo do vídeo, do áudio, de todo o trabalho, Senhor, que faz com que essa casa funcione. Somos gratos. E assim, Senhor, agradecida pela jovem também que nos trouxe a mensagem de abertura de hoje, que veio nos trazer esse carinho. Nós queríamos te pedir, permaneça conosco durante toda a nossa semana, para que possamos estar aqui novamente na semana que vem, pedindo assim para que possamos terminar, encerrar a nossa noite de hoje como meninos e meninas que somos, pedindo a tua bênção. Que assim seja. Graças a Deus. Segue em prece e a Deus agradece a vida. Ora e confia, vê as aves do céu. Lírios florescem em beleza singela e cor, a dizer do amor que o Pai tem por ti. Segue em prece e confia, para tudo há uma razão. Segue em prece e trabalha, confia, persiste, espera, segue o coração. Segue em prece e a Deus agradece a vida. Ora e confia, vê as aves do céu.